Olá, eu sou Lúcia Lázaro e hoje nós vamos falar a respeito de preocupação e medo no trabalho. Esse é um assunto bem interessante que diz respeito a todos nós, porque todos nós já vivemos isso e, segundo as últimas pesquisas realizadas, muita gente anda com o mesmo problema. Como você, eu também já senti isso e eu vou falar mais a respeito um pouquinho mais para frente. Uma pesquisa realizada no ano de 2012 no Instituto do Trabalho da Inglaterra, que chama-se UKCES, revelou que diariamente em torno de 69% das pessoas demonstram preocupação com o trabalho e 40,1% das pessoas sentem medo pelo menos uma vez por dia. Essa pesquisa foi realizada com 3.000 profissionais de diferentes níveis e hierárquicos. As principais causas apresentadas foram mudanças na organização, como reestruturação, downsize, fusão, aquisição, venda, mudança no management ou no comando da empresa, e outras como integração de sistemas integrados, redesenho de processos, troca de superior imediato e por aí afora. Cada pessoa tem uma diferente reação, isso tem a ver com a personalidade, né? Tem a ver com o caráter da pessoa. Algumas pessoas se paralisam porque o medo é uma emoção forte e bloqueadora. Outras pessoas buscam por segurança, são pessoas que tendem a ficar em cima do muro e só saem dele quando sabem para que lado ir. Tem pessoas que têm um enfrentamento impulsivo, que a gente chama em psicologia como contrafóbico, e são pessoas que então enfrentam o medo de frente por impulso e que podem acabar se machucando. E existem pessoas que têm um tipo de proatividade que é uma proatividade com objetivo, que são pessoas que aproveitam a fase e se destacam das demais. É importante que a gente comente que a maioria das pessoas não gosta de não ter controle na situação. E a situação de mudança, de inovação ou de transformação, ela está fora da nossa caixinha, fora da nossa zona de conforto. Ela fica onde é desconhecido e onde está o novo. Bom, eu também tinha preocupações diárias e sentia medo com frequência. Em 2005, quando eu estava na Brasil Telecom, eu comecei a trabalhar na Brasil Telecom no começo de março, e no final do ano houve a troca de comando com a saída do Opportunity e a entrada dos profissionais que foram contratados pelo Angra Partners para fazer o management, fazer a gestão da empresa. Eram vice-presidentes e diretores e foi resolvido fazer um downsizing. O downsizing, segundo o que se falava, girava em torno de 20% da folha de pagamentos, o que daria em torno de 1.200 funcionários, que iria ocorrer no mês seguinte, só que a gente não sabia quais os critérios que iam ser utilizados para fazer a identificação desses funcionários, nem quais eram os critérios de desligamento. Então, a fofoca começou a imperar nos corredores, a rádio peão corria solta, e a ansiedade, a preocupação e o medo começou a tomar conta do ambiente de trabalho e o clima foi ficando muito ruim por conta disso. Como todo mundo, eu também tinha uma preocupação e tinha medo do que estava por vir, porque eu tinha acabado de mudar para Brasília naquele ano. E então eu resolvi, como eu já conhecia gestão de mudança, né, eu já tinha participado de várias estratégias de transformação, eu mais ou menos sabia quais eram os approaches que as consultorias faziam a respeito de downsize. Então eu resolvi me adiantar e perguntei para o meu chefe, que era um vice-presidente de RH recém-chegado do mercado, se ele gostaria de se reunir com todos os gerentes da área para que a gente pudesse apresentar para ele os dados da última avaliação de desempenho de cada uma das nossas equipes. Com isso ele teria dados mais concretos para lidar com a situação e escolher quem deveria ser desligado. E aproveitar para desligar quem não vinha efetivamente mostrando um bom desempenho. Eu acho que ele não só gostou da sugestão, como ele também deve ter se sentido um pouco aliviado, porque ele não teve que tomar essa decisão sozinho, foi uma decisão de colegiado. Por que outras pessoas acabam se destacando em relação às demais? Né? Porque elas possuem um autoconhecimento mais profundo a respeito de si mesmas, porque elas têm crença em si,
porque elas têm um sentimento de maior valia, provavelmente têm um bom nível de autoestima, são firmes em suas convicções e acreditam que merecem reconhecimento. Bom, se você não se enquadra dentro dessas pessoas que se destacam, o que é que você tem que fazer? Primeiro, é identificar o que faz com que você se sinta vulnerável frente à situação que você está passando. Se é a falta de conhecimentos técnicos, de competências e de habilidades, se é não se sentir suficientemente forte em controle da situação, se é baixa autoestima, se é o sentimento de menor valia que faz com que você não se sinta merecedor de ter esse destaque, ou se é não ter clareza de suas convicções. Identificado qual é o fator que torna você vulnerável, você precisa trabalhar na causa para resolver. Então, se você identificou que o fator é baixa autoestima ou não se achar merecedor, revisita a sua infância, porque normalmente a autoestima tem a ver com a infância. Porque é ali que a gente forma a nossa personalidade, o caráter, e pode ser que você tenha tido pais autoritários, pais que te castigavam, ou você sofria bullying na escola, enfim. Veja qual é a questão, converse com seus pais, com seus irmãos para relembrar sobre aquela época, porque às vezes fica num ponto cego da sua memória, né, num blind spot, como a gente diz, e é importante você resgatar essa memória para você poder lidar com essa causa, né, para você ter consciência dela, lidar com ela e ou esquecer, deixar isso no passado, zerar a situação e a partir daí limpar isso da sua vida, ou de repente você resolver ir a fundo nisso e procurar um psicoterapeuta, um psicanalista para te ajudar a entender mais profundamente a motivação do baixo nível de autoestima ou de menor valia. Você também, se o fator for desenvolver, ter gaps, ter identificado gaps em relação a conhecimentos técnicos, competências e habilidades, vai atrás de cursos, vai atrás de treinamento para você poder desenvolver os conhecimentos necessários e ficar mais tranquilo e seguro, né, para poder lidar com essa situação. Ter clareza nas convicções. Esse é um exercício importante e necessário para todos nós. Quanto mais você tem clareza nas suas convicções, quanto mais firme você é nas suas convicções, mais fácil é de você lidar com essas situações de problema nas empresas. Se você sabe quais são os princípios e valores, você sabe do que você pode abrir mão e do que você não pode abrir mão, o que você consegue flexibilizar e o que você não consegue flexibilizar. Faz uma lista disso, desses princípios e valores e mantenha sempre visível, revisite sempre que necessário para que você não esqueça. Se o fator é se sentir forte no controle da situação, foi o que eu fiz. Eu usei de um conhecimento, tive uma atitude proativa no sentido de fazer a sugestão para o meu chefe. Isso me deu força e me colocou de volta ao controle da situação, uma vez que a gente acabou participando da decisão que foi tomada através da análise dos dados da avaliação de desempenho. Bom, isso era o que eu tinha para dizer para você hoje. Eu espero que essas dicas e esses conhecimentos sejam de valor, né, ajudem você a resolver e enfrentar a sua situação com maior segurança e não viver ansioso e preocupado ou com medo diariamente. Lembre-se que em horas de crise, em situações de crise, um coach pode ser de extrema valia para te ajudar a atravessar essa situação. Se você tiver críticas, sugestões em relação a esse vídeo, se você quer que eu trate de algum tema importante para você no momento, entre em contato no e-mail contato@lldesenvolvimentohumano.com. E se você gostou desse vídeo, encaminhe para os seus colegas, para os seus amigos e para os seus familiares, porque eles também são merecedores de receberem essas dicas e esses conhecimentos. Obrigada, sucesso e até a próxima.